Eu tenho certeza que você conhece alguma família que apostou tudo em um sonho. Colocou dinheiro, colocou tempo, colocou energia, colocou os filhos, o cônjuge, os pais, viu a empresa crescer, o faturamento subir, o nome ganhar mercado, mas no final do mês, quando chega a hora de ver o resultado, o dinheiro simplesmente não estava lá. Isso não é azar, isso não é falta de dedicação, isso é um erro muito comum que destrói empresas, destrói sonhos e o que é pior, destrói famílias inteiras. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que é que isso acontece e o que você precisa fazer para mudar isso de uma vez por todas. Nesse vídeo você vai descobrir 3 coisas que ninguém te conta sobre lucro em empresas familiares. Primeiro, por que tua empresa pode faturar cada vez mais e você continuar sem dinheiro no bolso? E o erro começa muito antes de você vender o teu produto ou o teu serviço. Entender isso vai mudar a forma como você olha para o teu negócio hoje. Segundo, como a falta de gestão dos números não é só um problema financeiro. Ela é também a principal faísca que acende conflitos entre sócios, briga entre irmãos e rachaduras que estão partindo famílias ao meio. E os dados que eu vou te mostrar aqui são chocantes. Terceiro, o que significa vender certo? Para o cliente certo, com o preço certo, e por que fazer isso errado pode estar te custando todo o seu lucro sem que você perceba. Então fica até o final, porque até o final desse vídeo, a sua forma de encarar a sua empresa vai mudar. Meu nome é Carolina Santos, sou empresária há 30 anos, atuei em indústria, engenharia e serviços, atendendo 100% dos estados brasileiros. Liderei um projeto de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos e nos tornamos número 1 absoluto no nosso segmento em toda a América Latina. Tem 3 anos que eu deixei a rotina da minha empresa para ajudar outros empresários a conquistar a real liberdade empresarial. Então hoje eu atuo com educação empresarial, sou mentora, conselheira empresarial e treinadora de líderes. E eu posso te dizer com toda certeza e convicção, o que eu vou compartilhar aqui não é teoria, é o que eu vivi, é o que eu errei, o que eu corrigi e o que eu vejo acontecer todos os dias com empresários que trabalham como loucos, mas ainda assim não tem lucro. É o que eu vejo acontecer todos os dias com empresários que trabalham que nem louco, mas mesmo assim não tem lucro e nem dinheiro no bolso. Então, se você quer continuar recebendo conteúdo direto ao ponto sobre gestão, lucro e liberdade empresarial, especialmente em empresas familiares, já se inscreve agora nesse canal. Aqui não tem enrolação. Tem estratégia real para quem quer resultado de verdade. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora que você já sabe com quem que você está, vamos para o que realmente importa. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser exatamente o que estava faltando para você mudar o jogo aí na tua empresa. Existe uma armadilha, que é ver o aumento do faturamento sem lucratividade e sem dinheiro no caixa. 86% das empresas brasileiras projetam aumento de receita em 2026. O número que parece animador esconde uma contradição que boa parte do empresariado conhece bem. Crescer em faturamento sem crescer em gestão é um caminho rápido para trabalhar mais, lucrar pouco e até mesmo ficar devendo. E eu sei o quanto isso dói, porque eu já passei por isso. A empresa cresce, o nome fica conhecido, os pedidos aumentam, a fábrica está bombando, a equipe expande, aí chega no final do mês, você olha para o extrato bancário e pensa, onde é que foi parar o dinheiro? Você olha para a DRE e vem o desespero. E esse é um drama muito comum no empreendedorismo brasileiro. E ele tem uma causa muito clara. Muitas empresas, diferente do que elas pensam, elas não têm um problema de vendas, ela tem um problema de estrutura. O empresário olha para o faturamento como um sinal de evolução, mas ele não percebe que a operação está ficando mais cara, mais confusa e menos previsível. E quando o empresário tem essa percepção, geralmente já é tarde demais. A empresa está grande, pesada, cara e o lucro simplesmente não existe. Por trás disso tudo tem processos pouco claros, rotina financeira frágil, baixa integração entre as áreas, ausência de acompanhamento gerencial e tudo isso forma um ambiente onde a empresa expande comercialmente, mas ao mesmo tempo perde eficiência. E a desorganização raramente aparece de uma vez. Ela vai sendo drenada no dia a dia, com atraso, com erro, retrabalho, custo operacional elevado e perda de margem. Quando o empresário percebe, ele já está trabalhando muito mais, faturando muito mais e lucrando muito menos. Agora presta atenção, porque isso acontece porque a maioria dos empresários estabelece meta de faturamento e não estabelece meta de lucro. Ou seja,
Mede o esforço, quantas vendas fizeram, quantos clientes atenderam, quanto faturaram no mês, mas não mede o resultado real. E medir esforço sem medir resultado é viver no ciclo da sobrevivência. Você cansa, transpira, se dedica, mas no final ainda está no mesmo lugar, sobrevivendo. E agora tem a parte que mais dói. Porque quando uma empresa familiar não gera lucro, o problema não fica só na planilha ou no saldo bancário. Ele vai parar na mesa do jantar, no quarto do casal, nas mensagens de WhatsApp entre os familiares. E no Brasil, 90% das empresas têm um perfil familiar. Isso são dados do IBGE. Ou seja, as empresas familiares empregam 75% da mão de obra no Brasil e respondem por mais da metade do PIB do nosso país. E isso significa que quando uma dessas empresas quebra ou entra em crise, não é só o negócio que sofre, é uma família inteira. Empresa familiar é um ambiente onde o conflito ganha proporções bem maiores do que em outros tipos de empresa. A maioria dos problemas envolve disputa por dinheiro ou poder e está diretamente ligada à relação entre os membros da família. E o combustível quase sempre é o mesmo: a frustração de quem investiu muito e colheu pouco. E olha só, gente, um estudo do IBGC confirma essa realidade. 42% das rupturas societárias têm origem em brigas familiares. É um número superior a problemas de gestão, que é 35%, ou até mesmo superior a dificuldades financeiras, que é 26%. Pensa nisso. A maioria das empresas que fecha não fecha por falta de dinheiro, fecha por causa de briga. E briga entre pessoas que um dia se amavam e decidiram empreender juntas. Apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à transição entre gerações. Essa estatística não se deve prioritariamente por crises financeiras, mas ao peso dos conflitos emocionais. E no centro de quase todos esses conflitos tem um tema em comum: dinheiro que não veio, lucro que não apareceu, promessa que não se cumpriu. Ei, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, já dá um like agora e assim você me ajuda a fazer esse vídeo chegar para mais empresários que precisam entender essa realidade. E agora vamos para o segundo erro, que é não medir e não gerenciar. Existe um ditado clássico na gestão de empresa que é o seguinte: o que não é medido não pode ser gerenciado. E nas empresas familiares com gestão amadora, esse ditado é descumprido todos os dias. Muitos empresários sabem o quanto faturam no mês, mas não sabem qual é a margem real de cada produto. Não sabem qual cliente que dá lucro e qual que dá prejuízo. Não sabem qual é a linha de serviço que está sustentando o negócio e qual que está afundando o negócio. E sem essa informação fica impossível tomar boas decisões. Imagina um médico que trata um paciente sem examinar, sem pedir exame, sem pedir nada. Ele pode até receitar um remédio, mas as chances de acertar são mínimas. E na gestão é a mesma coisa. Quando você não acompanha os números, você não está gerenciando, você está torcendo. Torcer pode até funcionar por um tempo, mas não é estratégia. A gestão madura começa com um compromisso simples: acompanhar os resultados com regularidade, entender os erros e celebrar os acertos para usar esses dados para tomar decisões ainda melhores. E, gente, não precisa de software sofisticado para começar. Precisa de disciplina e de se perguntar todos os meses: o que é que esse número está me dizendo? Compartilhe esse vídeo com um sócio, com um familiar que está contigo no negócio, porque muitas vezes a mudança começa quando as duas pessoas assistem ao mesmo conteúdo e decidem juntas que chegou a hora de tomar decisões difíceis e mudar. E o terceiro erro: vender sem saber para quem e por quanto. Gente, eu sei que vender é bom e vender muito é melhor ainda, mas vender errado é pior do que não vender. E tem 3 perguntas que toda empresa precisa responder com muita clareza. Primeira: qual é o custo real do meu produto ou do meu serviço? Segunda: qual é o preço que eu preciso cobrar para ter lucro de verdade? E terceiro: quem é o cliente que realmente vale a pena atender? A precificação errada é uma das principais causas de empresas que faturam muito e lucram pouco. O empresário coloca um preço no feeling, baseado no que o concorrente cobra ou no que o cliente quer pagar, sem calcular o custo real da tua operação. E aí o mês fecha, as vendas foram ótimas, mas o caixa está vazio. Aconteceu porque cada venda estava sendo feita abaixo do necessário para cobrir o custo e ainda gerar margem. E tem outro ponto que quase ninguém fala: o cliente certo.
Nem todo cliente é um bom cliente. Tem cliente que consome tanto da tua energia, do teu time, do teu suporte, que no final das contas ele te dá prejuízo. E identificar quem são os clientes que realmente geram valor para o teu negócio e focar neles é uma das decisões mais poderosas e libertadoras que o empresário pode tomar. Eu quero saber de você. Qual desses 3 erros você mais se identificou? Comenta aqui embaixo. Faturamento, números ou precificação? Eu quero entender onde que você está agora. Mas olha, tudo que eu te falei até aqui são os problemas. E problemas sem solução é só angústia, eu sei. Então agora vem a parte que eu reservei para o final. O aprendizado que une tudo isso e que, se você levar para a tua empresa hoje, vai mudar o jogo de verdade. Promete para mim que você está anotando e vai colocar em prática? A solução não é fazer o MBA em administração de empresas, não é virar escravo de planilha. A solução é uma decisão. Decidir que lucro é uma meta a ser alcançada e ela vai ser alcançada com gestão madura e não com obras do acaso. Desde o dia 1, a pergunta não deve ser quanto eu vou faturar. A pergunta tem que ser quanto eu preciso e eu quero lucrar. Quando você estabelece lucro como destino, toda a empresa se reorganiza em torno disso, em função disso. O preço, o custo, o cliente, o processo, tudo começa a ser avaliado pelo critério certo. E para aumentar a chance de continuidade, eu defendo a adoção de práticas de governança que criam processos claros de comunicação, tomada de decisão e resolução de divergências. E, gente, governança não é coisa para empresa grande, sim, é coisa para a tua empresa, no ponto que ela está agora. Governança não é burocracia, é a estrutura que protege a família do negócio e protege o negócio da família. É o que garante que o sonho que vocês construíram juntos não vai virar um pesadelo por falta de clareza. E olha só que dado doloroso, cerca de 20% das empresas no Brasil não passam do primeiro ano. 60% fecham as portas antes de completar 5 anos. Mas as que perpetuam, as que crescem com saúde, essas têm algo em comum. Elas tomaram a decisão de gerir com maturidade. Não precisa de diploma para isso, precisa de maturidade emocional e gerencial. Precisa de consistência e de coragem de confrontar a realidade e os números sem medo. Você construiu um sonho junto com a tua família. E esse sonho merece ser sustentado por uma gestão que esteja à altura dele. Deixa eu te lembrar, lucro não é sorte. Lucro é consequência de decisões certas tomadas com consistência. E se você quer ter uma empresa que patrocine a vida que você sempre sonhou, com liberdade, com tranquilidade e sem conflito, o caminho começa hoje, com as 3 mudanças que a gente conversou aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e me conta nos comentários qual foi o maior aprendizado de hoje. E até o próximo vídeo.